O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Então, ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Iau e para curar os doentes. E ele disse-lhes: Nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, nela permanecei e dali partireis. E onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como testemunho contra eles. E eles, partindo, foram pelas aldeias, pregando o evangelho e curando em todos os lugares. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo que estava sendo feito por ele e ficou perplexo, porque alguns diziam que Alcanã, João, ressuscitara dentre os mortos, e alguns que Elial, tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João decapitei, mas quem é este do qual eu ouço dizer tais coisas? E ele desejava vê-lo. E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito. E, tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isso, seguiram-no, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Iau, e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo, eles disseram: João, o imersor. Mas alguns dizem: Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Machia de Iau. E, advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem estas coisas, dizendo: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao 3º dia. E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome o seu madeiro e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois, que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perdeu ou se destrói a si mesmo? Porquanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Iau.
E aconteceu que quase 8 dias depois desses dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés, Macha, e Elial, os quais apareceram em glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém e Alxalã. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Ialcha: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Macha e um para Elial, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e eles se atemorizaram e entraram na nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz passou, Ialcha foi achado só. E eles guardaram silêncio e naqueles dias não contaram a nenhum homem daquelas coisas que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou, dizendo: Mestre, eu te suplico que olhes para meu filho, porque ele é meu único filho. Eis que um espírito o toma, e ele de repente grita, e ele toma-o até ele espumar novamente, e com dificuldade o abandona, ferindo-o. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondeu Ialcha, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo e vos suportarei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio derrubou e o agitou. E Ialcha repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou novamente ao seu pai. E todos se maravilhavam da grandeza do poder de Ial. Mas enquanto todos maravilhavam-se de todas as coisas que Ialcha fazia, ele disse aos seus discípulos: Deixai estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam esta palavra, e foi-lhes encoberto para que não o percebessem, e eles temiam interrogá-lo a esse respeito. Então suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E Ialcha, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhe: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este será o maior. E respondendo, João disse: Mestre, nós vimos alguém expulsar demônios em teu nome, e proibimo-lo, porque ele não segue conosco. E Ialcha lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram entrar em uma aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. E eles não o receberam, porque o seu rosto estava olhando para Jerusalém. E quando seus discípulos Tiago e João viram isso, eles disseram: Mestre, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los? E eles foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Mestre, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Ialcha lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos,
mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse ao outro: segue-me. Mas ele disse: Mestre, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Yahshua lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Yahweh. E outro também disse: Mestre, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Yahshua lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Yahweh. Aleluia.